Então ele não é neutro, segundo ele é dublete de SO2, tem número quântico J igual a meio, o I dele é meio, então ele tem um I igual a meio, ele é dublete, e aí dentro do dublete ele tem a componente mais meio e menos meio, e a hipercarga dele, a hipercarga fraca é menos 1. Então isso ali é a situação do dublete. Vamos ver a situação dos singletes, do electron right. Depois eu posso fazer a mesma coisa para os quartos, né? Mas a gente, para definir, chegar ao fóton, assim, ter uma ideia mais clara da eletrodinâmica, não precisa nem passar pelo setor de quartos. E é melhor nem passar, porque a gente quer colocar o neutrino, o fóton, cara a cara com o neutrino. Então o neutrino é neutro. Os dois quartos são carregados. Então, de qualquer maneira, eles têm carga, então eles têm interação eletromagnética. Mas o neutrino é neutro. O neutrino é que vai ser o elemento decisivo para ver como eu vou chegar ao fóton nessa descrição. Então, eu não vou me preocupar muito depois de ir à frente com o setor de quarto. Vamos olhar, por exemplo, o electron right. Então, o electron right, por ser um singlete de SO2, o I dele é zero, é um singlete. Então, a hipercarga, a carga, o spin isótopo de SO2 é zero, porque ele é um duplete. Então, a representação é spin zero. A representação de spin zero é escalar do ponto de vista do SO2. Mas ele vai ter que ter uma hipercarga, né? Hipercarga fraca, porque ele tem carga. A carga eletromagnética do neutrino right é menos 1. Menos 1 igual a 0 mais y sobre 2. Então, isso vai ser menos 2. Aí fica menos 1 igual a menos 1. Muito bem. Então, aqui é uma coisa importante, a gente... Você vai falar uma coisa? Ah, essa distribuição do mesmo, né? Está na hora já de fazer a carga. A carga elétrica do elétron, elétrico, tudo é right. O neutrino não tem nada. Vai errado. Obrigado, Thiago. Sempre right, neutrino só right. Nesse modelo que nós estamos usando, o fato de que o neutrino não tem massa, o neutrino é uma partícula quiral, só com quiralidade elétrica. Não tem. Então, no modelo padrão, não tem neutrino right. A introdução de um neutrino right no modelo padrão é possível, mas aí deixa de ser modelo padrão, aí tem que ter os modelos estendidos, né, com neutrinos massivos. Muito bem, então você está fora. Só queria chamar a atenção para uma coisa. Então você está observando o seguinte: nesse momento, nós não estamos falando de carga eletromagnética. A gente sabe que a gente está construindo um núcleo. A gente sabe aonde a gente quer chegar. Mas a simetria do problema não tem eletromagnetismo. Nós não temos o elétron tem carga? Tem, mas não é carga eletromagnética. Ele tem carga SO2 e tem hipercarga. Lá na frente, depois que a gente entrar aí no campo de Higgs, tudo, esse cara aqui a gente vai interpretar, quer dizer, essa combinação aqui vai se ajustar direitinho à carga eletromagnética. Eu já estou fixando essa hipercarga para que a gente ganhe a carga eletromagnética correta. É como se o problema é que eu já sei a resposta. Eu não estou querendo descobrir o eletromagnetismo, eu estou querendo mostrar que o eletromagnetismo se acomoda nesse cenário. E aí, para isso, eu já estou preparando, que eu sei que eu vou, uma certa hora, para falar de eletromagnetismo, eu vou ter que falar de carga elétrica. Então, essa hipercarga aqui, ela é fixada para que as cargas eletromagnéticas sejam corretas. Lá na frente, eu quero terminar meu dia falando, ó, eis o eletromagnetismo e eis o fóton. Está fazendo. Então, esse momento, nós estamos falando, as partículas têm carga? Tem, mas não é a carga elétrica. A carga elétrica só vai aparecer depois que o campo de Higgs entrar em ação e essa coisa não. Mas não essa equação aí, a equação diz que é uma equação fenomenológica, você precisa dela para enquadrar a carga elétrica. Mas esses números quânticos que você tira dessa equação, você não tira das cargas elétricas que você já conhece? Pois é, eu já sei quais são as cargas, onde eu vou chegar. Mas os números quânticos que você tira, o I3 e o Y, você não vai usar ao longo dos seus cálculos para tirar a informação? Vou usar, eles vão ser fundamentais para eu fazer os acoplamentos todos com Yang-Mills. Então, você não está, de certa forma, começando com uma informação que eu já tenho, eu já sei onde eu vou chegar. Da carga, isso. E terminando com a informação da carga. E essa informação da carga, ela me fixa esse número quântico. Esse aqui não, porque esse aqui é fixado pela simetria SO2. Ou é dublete ou é singlete. Então é meio a zero, não tem como.
mas esse Y é arbitrário, e aí eu vou fixar ele para a carga eletromagnética. Então eu já sei aonde eu quero chegar. Então por isso que eu já estou colocando a carga eletromagnética desde o início, porque eu sei que eu vou trabalhar para que o modelo se desenvolva de uma tal maneira que eu mostre, se eu começar com uma simetria SO2, uma simetria 1, etc., eu lá no final ganho o eletromagnetismo. Então eu mostro que o eletromagnetismo provém, estou dando uma descrição possível, uma possível origem para o eletromagnetismo a partir de duas simetrias, SO2 e 1, que a gente está fazendo. Mas esses números, I3 e Y, eles têm algum significado físico nesse momento? Nesse momento tem, completamente. Eles são, é como se tivesse, eu estou no físico no sentido de que eles têm estou dizendo que isso aqui não é a nossa realidade. Isso aqui pode ter sido a nossa realidade lá logo depois do Big Bang. Mas depois que houve a transição de fase, isso deixou de ser a nossa realidade. Mas no cenário, nesse momento, vamos nos contextualizar que, nesse momento, esses números quânticos têm um alto significado. Isso significa que essas duas partículas, elas são duas manifestações de uma única coisa. Elas são um dublete. Então, elas, do ponto de vista dessa interação, elas são indistinguíveis. Elas têm as mesmas, elas interagem da mesma forma, como essas duas aqui. É só depois, mais lá na frente, que isso aqui vai ser uma coisa, o elétron vai para um lado e o neutrino vai para o outro. Depois de tudo, o que vai acontecer no final de tudo é, esse cara vai se juntar com esse, e esse dublete aqui vai desaparecer, e esse cara vai se mandar para o outro lado. Então, a gente vai reconstruir, quer dizer, essas peças aqui vão ser reorganizadas. Esse cara que morava com esse, que tinha uma identidade aqui, ele pega essa identidade, ele se junta com esse, vai formar o nosso elétron, e o neutrino sai fora e vai ser outra partícula. Mas nesse momento, esses números quânticos estão me dizendo isso, que essas duas, tanto o elétron leve quanto o neutrino leve, tem uma carga, sobre a simetria SO2, eles têm um espinho isotópico mais meio, então isso vai fixar os acoplamentos. Eu vou saber como que eles se acoplam. Isso vai fixar os acoplamentos. Vai. Os acoplamentos da eletro e da fraca. De tudo. Vai. Nesse momento eu não tenho nem eletro nem fraca, eu tenho uma simetria SO2. É eletrofraca. Não é nenhuma coisa nem outra. Pois é, mas isso se encaixa perfeitamente na discussão que a gente estava tendo sobre o negócio de separar. Interação é isso, interação é aquilo. Em que momento a gente vai separar as interações? Daí a gente vai ver. E nesse momento não faz sentido. Não, nesse mas, momento ao mesmo tempo, do jeito que você coloca aí, você está dizendo que as cargas fracas vão dar origem, depois de uma transição de fase, à carga eletromagnética. Isso. Então a carga, nessa descrição, a carga eletromagnética ela tem origem numa interação que era antes, não era nem eletromagnética nem fraca, era uma interação única, e a gente sabe, a carga eletromagnética ela veio, porque aqui tem essa carga, eu poderia ter essa combinação aqui também, mas não tem. A combinação que me dá a carga eletromagnética é essa. Então, é essa combinação dessas cargas aqui que vai me dar o eletromagnetismo. Então, tem uma combinação especial que me fixa o eletromagnetismo. Mas a gente não está provando nada, isso é importante dizer, nós não estamos provando, nós estamos mostrando que a coisa pode ser encaixada. Eu pego essa interação eletromagnética e pego essa interação fraca, consigo encaixar as duas coisas num modelo único, dando consistência. Mas é eu que estou fazendo esse exercício, eu quero mostrar qual é o papel, o que significa unificação nesse caso. Unificação significa isso, que eu tenho duas interações distintas, mas que elas são descritas por um único hamiltoniano. Em física, cada sistema tem um hamiltoniano. Seria bom se a gente tivesse um hamiltoniano para o mundo, né? Então, cada física, então, aqui eu tenho duas físicas, mas o mérito, a unificação significa isso. Eu tenho duas físicas muito distintas, que vão estar descritas daqui a pouco, na próxima aula, pelo mesmo lagrangiano, pelo mesmo hamiltoniano. Tem um hamiltoniano único que descreve diferentes físicas. E aí eu mostro que essas diferentes físicas, elas têm uma origem comum, a partir daquele lagrangiano, e a origem comum está mostrando que os objetos, que aqui no mundo eletromagnético nós vemos separados, esse objeto aqui tem carga, interage com o fóton, esse objeto é neutro, não interage com o fóton. Antes disso, esses objetos, esse cara não tinha nada a ver com esse. O elétron era a cara metade do neutrino. E esse elétron right era um ser solitário. Não tinha nada a ver, eram duas partículas diferentes. Existe uma partícula, elétron leve, massa zero,
carga U2, SO2 tal, e ter carga tal. Então, a esse momento, o que eu estou dizendo é o seguinte: eu tenho uma partícula que é neutrino leve, uma partícula mi leve, tem espinho isotópico meio. Tem hipercarga menos 1. Massa zero. Espinho. Tem uma partícula chamada elétron leve, que tem espinho isotópico meio. Espinho isotópico leve, componente menos meio. Aqui é mais meio, aqui é menos meio. Tá? Tem hipercarga menos 1. Então, essa simetria, o 1, ela nem distingue os dois, ela não reconhece. Do ponto de vista dessa simetria 1, o elétron leve e o neutrino leve são a mesma partícula, têm a mesma carga. Então, eles não são nem, essa interação nem conseguem distingui-los, eles estão aqui dentro do SO2. SO2 sim, há uma distinção, um é mais meio, outro é menos meio. A massa é zero e o espinho é meio. Aí agora nós temos uma partícula chamada elétron leve. Essa representação aqui é a representação meio zero do grupo de Lorentz. Essa representação aqui é a representação meio zero do grupo de Lorentz. E essa representação aqui é a representação zero meio do grupo de Lorentz. Esse objeto aqui, então, ele tem espinho isotópico totalmente zero. Tem hipercarga igual a menos 2. Massa zero. Espinho é meio, mas a quiralidade é menos meio. Esse aqui tem espinho meio, quiralidade mais meio. Esse aqui espinho menos meio, quiralidade meio. Então vocês veem que o elétron leve, o elétron right e o elétron leve são muito diferentes do ponto de vista dessa simetria. Então são duas partículas diferentes. Depois que acontecer tudo, a gente vai ver na próxima aula que essas duas partículas vão perder, vão abrir mão dessa identidade, vão se juntar numa só. E essa aqui vai sair fora, vai se desconectar dessa, vai ser outra partícula. Mas nesse momento, o elétron leve e o elétron right são partículas distintas. Do ponto de vista da relatividade especial, até porque eles pertencem a representações distintas e inequivalentes do grupo de Lorentz, essa representação aqui é equivalente a meio zero estar, que não é equivalente a meio zero. Essa representação aqui é uma, essa representação, se fosse SO4, se o mundo não fosse relativista, fosse euclidiano, essas duas representações seriam equivalentes. Eu não distinguiria entre elétron leve e right. Mas o nosso mundo é relativista, então a álgebra do grupo de Witten, a gente está fazendo isso no curso de eletromagnetismo, a gente vai mostrar na próxima aula que essas duas representações são inequivalentes. O elétron leve vive aqui e o elétron right vive aqui. Então, nesse momento da construção, eu tenho três partículas distintas. Consegue observar uma elétron leve? Isso você consegue. E os experimentos de polarização conseguem. Isso não fortalece a ideia de que o elétron é composto? Poderia ser, exatamente, Fortalece. Isso tudo leva a acreditar. Quer dizer, na verdade, isso o nosso elétron, o elétron que está lá dentro do átomo de hidrogênio, ele é essa composição. Nesse sentido, né? No sentido linear, ele é uma composição. O ideal seria se ele fosse alguma coisa mais complexa, se fosse um produto, que aí seria uma coisa, um produto percebe um acoplamento, não é simplesmente uma superposição. Mas assim, dentro desse ponto de vista, vamos dizer, o elétron que nós temos, ele é uma composição de um elétron leve e um elétron right. Quem juntou os dois, a gente vai ver o bóson de Higgs vai dizer isso. Fala, Wagner. No meu ponto de vista de caminhoneiro, assim, eu vejo que você tem essas partículas ali e elas têm que, e você tem que transmitir essa carga QM, ela pode ter 0, 1, menos 1. Certo? Então você tem que transmitir essa carga. Agora, quais são os bósons que você vai transmitir? Vamos ficar atentos. Vamos seguir. Por isso eu estou querendo colocar isso aqui. Depois colocação para fazer, eu colocaria essa de caminhoneiro. Eu parto daquilo ali e parto que tem daquela leitura, aquela QM, carga 0, 1, menos 1. Isso. E como é que eu vou transmitir com esses dois números quânticos? Onde está a carga mais 1? Carga menos 1 está lá, a carga mais 1 é o pósito. Nessa descrição a gente não está colocando as antipartículas, porque a gente já sabe, numa teoria quântica de campos, em que eu tenho invariância de Lorentz, tenho a localidade e tenho a conexão entre spin e estatística, automaticamente as antipartículas estão representadas
dentro dos mesmos campos que representam as partículas. Então, eu não preciso aqui estar falando de antideutrino, de pósitron, de antiquarto, de quarto D, parrado. Não preciso falar do nada antes, basta formular a teoria de campo para as partículas que você quer, que a invariância CPT, que é demonstrada como um teorema, te assegura que automaticamente as antipartículas estão lá. Então, quando o Dória está dizendo que isso aqui pode ser 0, 1 ou menos 1, o 0 é o neutrino, o menos 1 é o elétron, e o mais 1 é o pósitron. Mas eu não estou colocando o pósitron, não preciso colocar, porque quando eu for escrever o lagrangiano com esses campos, automaticamente a invariância CPT me coloca todas as antipartículas lá. Então, a gente só, se não quebrar a simetria de Lorentz, eu não preciso me preocupar com a antipartícula, que a partícula já leva a antipartícula por invariância CPT. E o teorema de CPT é um teorema demonstrado em teoria quântica de campos com lagrangiano hermitiano, lagrangiano real, lagrangiano invariante de Lorentz, lagrangiano local e com a conexão entre os spin estatísticos representados. Bósons comutando, fermis anticomutando. Isso garante a demonstração dos spin estatísticos. Tá, além na hipercarga, acho que o Lagrange ele põe duas coisas na lei. De vez em escrever y sobre 2 é alguma coisa, mas o que é? Não sei, tem que ver o livro. É a mesma equação. Será que ele não tem outra coisa em mente? É a mesma equação, né? Em 3 mais aí algum A mais B sobre 2. A mais B sobre 2. Eu gostaria de botar y igual a B mais 10. Então ele coloca o número bariônico, mas estranhiza. Mas será que ele está falando, então? Pode ser, pode ser. Ele deve estar falando da interação. Esse cara é ótimo de forma, ele lembra de um B. Tem a fórmula, tem um B na fórmula. Porque o B foi o único que eu lembrei que tinha alguma carga relacionada com o B. Dória também lembrou do B. Mas é só. É o número bariônico, então ele deve estar fazendo isso para interação forte. Ele deve estar fazendo a Gelman-Shijima para o SO3 de sabor. Então ele está fazendo interação forte, não deve ser para fraca. Aí a lá. É a mesma forma, exatamente, essa expressão aqui é exatamente Gelman-Shijima da interação fraca, é idêntico. Só que, como você falou, na interação forte, a hipercarga é o número bariônico mais extenso. Como ele falou, essa forma é uma forma fenomenológica. Uma fenomenológica. Essa forma é uma forma central, porque ela passa do elétron de Marx, que a carga aqui, digamos, puro, coisa assim, para uma coisa que ela tem lei de conservação. Assim, essa fórmula aí, ela assim, ela é fundamental. A nossa geração que eu vou procurar. Ela não é uma fórmula só. Ela não é uma fórmula. Ela é a expressão de uma unificação no sentido de que duas físicas diferentes compartilham o mesmo Hamiltoniano. É isso que é a unificação. A unificação é tudo igual. Não, a interação fraca é completamente diferente da interação eletromagnética. A unificação está no sentido de que eu consigo escrever um lagrangiano único para duas físicas diferentes. Tem isso é a unificação. Processos que conservam a carga elétrica, mas eles não existem. Certo? Então, aqueles carros mais B, carro próprio, né? Tinha um carro próprio, que é mais próprio. Está fazendo barra isso. E daí eu quero dizer o seguinte, tem processo que conserva a carga elétrica, mas não existe. Mas daí entra essa forma. Na quais os processos conservam a carga elétrica e ainda tem que ter esses números quânticos para existir. Vamos fazer só para o setor de quartos, só para a gente também, mas eu não vou trabalhar daqui para frente com o setor de quartos, porque o que me interessa é ver o neutrino. Porque o quark tem carga, ele vai ver o fóton, o elétron tem carga, vai ver o fóton, mas o neutrino não tem carga. E aí é isso que vai dar a singularidade do fóton. Então vamos lá. Esse dublete, então esse aqui é um dublete. Então, vamos dizer assim, eu estou chamando isso aqui de quelect, né? Então, essa hipercarga aqui é meio. Aí é claro, isso aqui se divide. Né? A parte superior, quer dizer, a hipercarga, o spin isotópico do U left está na parte superior, então isso aqui é mais meio, e o D left está na parte inferior, que é menos meio. Vamos procurar agora as hipercargas, né? A hipercarga do dublete. Dublete é um dublete. Se eles estão no dublete, a hipercarga não vai poder distingui-los, porque a hipercarga está fora. Então, para ela que está fora dessa simetria, ela não vai saber o que está rolando ali dentro do SO2. Então, tem que ter o mesmo valor, como aconteceu no caso do elétron left com o neutrino left. Vamos ver. Carga do quarto U é 2/3. Né?
menos 2 terços do módulo de E, né? A gente está falando, a gente está chamando a carga do elétron de menos M. Então, a carga do elétron é menos 1, né? Então, menos 1, a carga do elétron aqui é mais 2 terços. 2 terços, aqui é o meio, está na parte superior, e aí eu vou fixar a hipercarga daqui, certo? Isso aqui vai ficar 4 sextos, né? Não, é 2 terços. Então, isso aqui vai ficar 2 terços menos o meio, igual a y sobre 2. Tirar isso aqui, né? Então, isso aqui dá 6 por 3, 2, 2, 4, 6 por 2, 3, né? Então, dá 1, dá 6 por 3, 2, 2, 4, 6 por 2, 3, 4, menos 3, 1, exatamente, dá 1 sexto. 2 sextos, então isso dá 1 terço. Então, a carga do primeiro é o mais de 1 terço. O segundo está no mesmo duplete. Então, do ponto de vista da hipercarga, essa simetria externa, a gente vê que está a mesma coisa. Então, eu tenho a carga do quarto D é 2 terços menos 1 terço. Então, aqui é menos 1 terço. Esse cara aqui é menos o meio. E aqui é o y sobre 2. Né? Então, vamos limpar isso aqui multiplicando tudo por 2. Então, fica menos 2 terços mais 1, menos 2 terços, 1 terço. Então, realmente, a carga desse cara aqui dos dois, eles compartilham a mesma hipercarga frata, que é 1 terço. Por isso, mostra mais uma vez que, do ponto de vista dessa simetria, o quarto U e o quarto D são o mesmo objeto. Então, a gente tem uma partícula, o left, o quarto U, na forma left, e o quarto D na forma left. Vamos pegar agora. O que aí? Eu estou chamando de que left, né? Eu estou chamando esse do blade aqui de quarto left. Isso aqui são os quartos sites. Tá? Para poder juntar os dois, né? Aqui eu chamei tudo de. Eu poderia ter chamado isso aqui tudo de lepton, left. Lepton, left e quarto left. Mas eu estou chamando aqui de left e aqui de quarto left. Vamos pegar agora, então, mostrar que o quark right, quark U right, é uma outra partícula que não é o quark left. Vamos pegar agora o quark U right. Então, do ponto de vista do SO2, o espinho isotópico dele é totalmente zero. É um singlete. Do ponto de vista da hipercarga, então, a hipercarga desse carinha aqui é Gell-Mann-Nishijima. Então, vai lá, Gell-Mann-Nishijima e dá quark U right, 2 terços, 0, 4 terços. E o quarto D right, hipercarga, espinho isotópico 0, hipercarga do quarto right, então, de novo, 0 aqui, menos 1 terço, então, menos 2 terços. Então, vocês estão vendo que realmente os quartos, né, o quarto U left e o quarto U right, são dois objetos distintos, eles têm cargas bem distintas, uma tem carga 0, essa carga tem carga meio, essa carga é 1 terço, essa carga é 4 terços. Então, do ponto de vista da leitura de SO2 e 1, dessas interações SO2 e 1, são duas partículas distintas. Tem a mesma massa, tem o mesmo spin, mas são partículas distintas do ponto de vista das simetrias internas. Esse cara aqui é a mesma coisa. Esse cara tem carga menos 2 terços e o D right tem carga, o D left tem carga 1 terço. Então é a mesma coisa, tudo diferente. Então, de fato, a gente tem aqui todas as partículas, essas duas são duas faces da mesma partícula, mas essas aqui, esse cara é desconectado desse. Esse está na representação meio zero do grupo de Lorentz, esse está na representação a mesma coisa, esse cara está na representação meio zero, que é left, esse cara está na representação zero meio de Lorentz. Então, é tudo diferente. Agora, depois é que a gente vai ver como é que aí vai entrar ainda no botão. Eu gosto de isso na próxima aula. Agora, só vou fazer as simetrias. Vamos olhar só as simetrias, SO2 e 1 aqui. Então, deixa eu colocar aqui o quadrinho, aproveitando todas as cartas aí. Então, vamos ver. Se eu pegar, não vou nem fazer mais nos quatro, vou pegar só o setor de elétrons agora. Então, se eu pegar o singlete, o dublete, e fizer uma transformação de SO2, então está lá, transformação de SO2 em cima do dublete vai me dar transformação típica de SO2 no dublete, exponencial e os parâmetros do grupo SO2, 3 parâmetros. É um dublete, então a representação são as matrizes de Pauli sobre 2.
Tem gente que coloca I, A sobre O, chama as matrizes de Pauli dos espíritos autónomos de I. Mas são as mesmas matrizes de Pauli, é 0, 1, 0, 0 menos I, 0, 1, 0, 0 menos 1. Isso aqui atuando mesmo. Então isso aqui é a simetria, é como esse dublete se transforma em segundo versus 2. Quer dizer, o nosso lagrangiano vai ter que ser invariante sobre essa transformação. E aí o próprio left sofre uma transformação 1. Ele não é neutro. Ele tem a carga 1, então ele vai sofrer uma transformação de fase. Então como é que a transformação exponencial I? O parâmetro dessa transformação. Esse parâmetro eu estou chamando de ômega, vamos chamar esse parâmetro aqui de alfa. No caso da transformação abeliana, no lugar dos geradores, quem faz o papel do gerador é a carga. Quem é a carga Y desse cara aqui? Vou chamar a carga Y, vou botar aqui a carga Y e aqui o leve. Essa carga desse cara, que é 2/3, a carga do setor é aqui. Menos 2. Então, oi? Essa carga do 1. É a simetria hipercarga, é a simetria 1. Essa é a simetria. Mas como é que a gente. Eu sei que você. É uma simetria abeliana. Então, tá querendo. Como é que se faz? Uma simetria abeliana. Isso. Isso, exponencial, simetria abeliana, parâmetro da fase, o valor da carga e a. Então, né? Aqui a gente não tem gerador. No caso não abeliano, parâmetro, gerador. Aqui no caso abeliano, o gerador é o próprio valor da carga. Então, a carga desse objeto, que é a carga 1 do dublete leve, é menos 2. Então vai aparecer aqui um menos 2. Do dublete, né? Ah, tá aqui, obrigado. Vai. Menos 1, tá errado. Então aqui vai aparecer o valor vezes, no lugar do gerador aparece o menos 1. Então essa transformação de fase, na verdade, é menos alfa. Então isso aqui é a transformação, o 1 do dublete leve. Então a simetria de espinho isotópico transforma assim o dublete leve e a simetria de hipercarga transforma assim o dublete leve. Agora temos que ver as mesmas transformações para o electron-right. Vamos esquecer o setor de quartos agora em diante. Então o electron-right, do ponto de vista da simetria S12, ele é um singlete. Então os geradores são todos zero. Mas do ponto de vista da simetria S2, a transformação dele é nova, invariante, é um singlete de S2. Agora, do ponto de vista do 1, ele não é singlete, ele tem carga, ele é carregado, ele não é neutro, e a carga dele é menos 2. Então, a transformação 1 dele vai ser exponencial, aqui em vez de ser carga menos 1, vai ser uma carga menos 2, vai ficar menos 2 e alfa. Então, claro, eu estou usando mesmo linha, né? Mas claro que aqui é uma transformação de S2, aqui é uma transformação de 1, aqui é uma transformação de S2, aqui é uma transformação de 1. E aí a gente precisa construir agora uma ação que seja invariante local sobre essas simetrias. Então a providência que a gente já sabe, né, dos nossos cursos aí é acoplar esses campos minimamente a um setor de Young-Mills associado a essas simetrias. Então na simetria S2, a simetria S2 local, ela está associada a um setor de Young-Mills, que eu vou chamar aqui, vamos chamar assim de campo DMI, para não fazer confusão com A do foco depois, vamos chamar esses campos aqui DMA. Então, a gente sabe que cada campo de Young-Mills aparece acoplado a um gerador da simetria. E, no caso do o campo de gauge que vai aparecer aqui, eu vou chamar de YMI, vai ficar com a mesma notação que a carga. Agora, aqui vai aparecer o valor da carga do objeto. Se esse campo estiver atuando num objeto que seja o elétron left ou o neutrino left, esse valor aqui é menos 1. Se ele estiver atuando no elétron right, esse valor é menos 2. A gente sabe que, no caso da simetria abeliana, não aparece o gerador, mas aparece o valor da carga. A carga, nesse caso, a carga 1. Então, vamos fazer as derivadas covariantes. Então, buscando os caminhões. Buscando? Os caminhões. Isso. Por que você identifica? O pneu. Porque transporta. Né? Isso, transporta. Então, vamos pegar aqui o dublete.
o dublete elétrico. Essa derivada covariante tem que ser pensada assim, a derivada covariante que vai estar atuando dessa forma assim. Como está assim? Vai estar atuando nesse dublete. No elétron left, no neutrino left, isso vai abrir. Você colocou Q, mas só ele. Oi? Você colocou Q. Ah, tá certo. Não é, não. Eu estou jogando fora justamente. Obrigado. Então, essa derivada covariante vai ser a derivada usual. Então, agora vai entrar o setor de SO2, então vai entrar como sendo I. Vamos colocar aqui a constante de acoplamento da simetria SO2. Eu acho que a estrutura da derivada covariante é sempre essa, no nosso curso de química, né? Derivada ordinária e G. Os campos de gauge daquela interação com os geradores daquela interação, mais campos de gauge da outra simetria, constante de acoplamento da outra simetria, campos de gauge da outra simetria com os geradores da outra simetria. Esse é o padrão de ângulo, né? Derivada covariante, a derivada ordinária, aí aqui a gente coloca sempre a constante de acoplamento daquela interação, que vai estar acoplando os caminhões aí de Young-Mills, né, segundo Dória, né, esses objetos aqui, a essa família aqui. E esses objetos também interagem segundo 1, porque eles não são neutros, segundo, eles têm carga 1, a carga 1 deles era menos 1, né? Então aqui vai aparecer mais um I, constante de acoplamento da simetria 1, da simetria de hipercarga, campo de gauge da simetria de hipercarga. No lugar do gerador entra a carga, atuando, isso tudo aqui atuando em cima do dublete. Só que essa carga, se eu me lembro bem, é menos 1, não é isso? A carga do dublete, a carga 1 do dublete é menos 1. Então isso aqui no lugar do Y fica menos 1. Então tá, vamos só apurar isso também. Então, Agora eu queria botar os caminhões na estrada. já. Deixa eu ainda arrumar o caminhão. Estou no posto de gasolina ainda, se entrar na mão. Então, eu vou ter essa derivada covariante, ela vai abrir da seguinte maneira. Tá? A derivada covariante do dublete, ela vai ter. Essa parte aqui, então vamos fazer os. Vamos trabalhar essa expressão aqui, que esse grupinho aqui vai ser importante. Ó. Essa combinação aqui, BMI a sigma A. Vamos botar esse fator 2 aqui. Vamos calcular essa. Só as matrizes de Pauli é o começo. Então isso aqui vai ser uma matriz 2 por 2. Né? Aqui nós vamos ter B μ1 menos I por 2. B μ1 mais I por 2. B3 menos B. Estou colocando os campos de gauge dentro dos geradores de SO2. E isso aqui vai estar atuando aqui, ó, no neutrino left e no elétron. Então, quando a gente for escrever essa derivada covariante, vamos dizer assim, derivada covariante completa, atuando no elétron left, no neutrino left, vai ser derivada usual do neutrino left. Aí, esse termo aqui, essa matriz vai bater aqui, ó. Essa matriz vai bater aqui. Então ela vai me dar o seguinte, mais IG sobre 2. Aí ela vai me dar isso aqui, ó, BM3 interagindo com o neutrino, né? E esse objeto aqui, BM1, que é um campo complexo. Olha, então aqui está aparecendo um campo vetorial carregado. Isso aqui vai ter carga, isso aqui é complexo. Atuando no elétron. Então, na derivada covariante do neutrino, aparece o elétron. Por quê? Porque justamente o papel, eles estão no mesmo objeto. Então, a derivada covariante não distingue, eles estão no mesmo multiplete. Então, está aqui. Então, isso aqui vem desse termo aqui. IG sobre 2, essa combinação aqui, atuando aqui, vai me dar o primeiro elemento aqui. Vai ficar isso vezes isso, mais isso vezes isso. É a parte de cima. E depois, esse termo aqui vai me dar menos I esteirinha, YI,
neutrino left. Vamos ver agora a derivada covariante atuando no elétron left. Vai ficar quase tudo igual. A derivada covariante no elétron left. Mais IG sobre 2. Agora, essa matriz aqui atuando aqui. Então, aqui vai ficar BN1 mais IBN2 atuando no neutrino left. Menos BN3 atuando no elétron. E agora a interação 1, a interação de hipercarga é a mesma. A interação de hipercarga não distingue. Os dois objetos têm a mesma interação com o campo de gauge da hipercarga. Aqui, ó. Mesma carga, tudo igual. Então, essa interação não os distingue. Essa interação SO2 mostra que, por exemplo, o neutrino se acopla com o BN3, o neutrino aqui está acoplado com esse cara. Então, tem esse. E aí, tá vendo? Aqui já estão. Aqui, esse objeto aqui é real. Então, isso aqui é um campo vetorial neutro. Mas isso aqui é um campo vetorial carregado da carga oposta a essa. Então, esse termo aqui está vindo tudo daqui. Vamos pegar agora a derivada covariante do electron right, é o que fala. Então, o electron right é um singlete de SO2. Então, não tem nenhuma interação com SO2. Os geradores dele é zero. Quando eu fosse escrever esse termo aqui, ficaria mais I, G, DNA, sigma A sobre 2, electron right. Só que o electron right é um singlete de SO2. Se ele é um singlete, ele não tem gerador. Os geradores são zero. Sempre o singlete fica na representação de zero. O gerador isso aqui é zero. Então, essa interação é mais simples. O electron right ele só vê a interação 1, que é uma carga menos 2 vezes. Carga do electron right, a hipercarga, electron right, menos 2. Então, vai aparecer aqui, ó, mais I, G', o campo de gauge que faz a mediação da interação da hipercarga, o valor da carga, que é menos 2, então vou botar menos 2 aqui, e isso aqui atuando. Ali no outro, o que vai ser zero? Né? O que vai ser zero no outro? Esse aqui, o gerador. O I dele é zero, né? O I dele é zero, então os geradores são zero. Mas no caso, não está dizendo que o sigma é zero. Não, o sigma não é zero. A gente geralmente, quando você está na representação simplete, você diz que os geradores são zero. O gerador que é assim, o gerador, daí, constante de estrutura, gerador. Então, se você está na representação simplete, é zero comutando com zero, está zero. Então, quem é zero são os geradores. Você está na representação. Por quê? A tua transformação. O que é o seguinte? O que significa o simplete? Significa isso aqui, ó. A transformação de gauge é isso aqui, exponencial de I, parâmetro, gerador, atuando em psi. Se isso aqui é igual a psi, ou seja, isso aqui é identidade, os alfas não podem ser zero. Os alfas são os parâmetros, são funções arbitrárias, eles não são zero. Então, quem é zero é o gerador. Então, na representação invariante de gauge, na representação simplete, todos os geradores são trivialmente representados por zero. Certo? Então, quem é zero é o gerador, não é o parâmetro. Muito bem. Isso é para o 1, né? Isso para SON. Ah, tá. Se você pegar um singlete de SO, se você pegar um singlete de SO3, né, você pegar SO3, os geradores na representação triplete são as matrizes de Gell-Mann sobre 2. Mas se você pegar um singlete de SO3, você teria isso aqui, exponencial de I, parâmetros de SO3, geradores em geral, psi. Se você tiver na representação triplete, isso aqui fica lambda A sobre 2, matrizes 3 por 3. Se você tiver na representação singlete, esse objeto tem que ser igual a isso aqui tem que ser zero. Para que isso aqui seja zero, sem que o parâmetro seja zero, os geradores aqui são zero. E o 1 a carga é zero, né? Oi? No 1 é a carga é zero. Por quê? Porque a carga faz o papel do gerador, exatamente. No 1, quer dizer, um objeto que é invariante com 1, né, invariante 1 é isso aqui, exponencial de I, carga e psi. Então, se ele é invariante 1, é porque ele é neutro, a carga é zero. Aí isso aqui fica psi igual a psi. Muito bem. Só quase acabou, gente. O caso está falando isso e a aula. Vamos lá. Então, agora, o setor de Yang-Mills. Nós já botamos as derivadas covariantes, então vamos colocar, vamos escrever o lagrangiano de Yang-Mills, o setor de Yang-Mills acoplado com a matéria. Então, o lagrangiano de Yang-Mills minimamente acoplado com a matéria. Então,
minimamente acoplado, vamos dizer assim, com a matéria. A matéria, para mim, é o elétron e o neutrino. Então, esse lagrangiano está aqui. Qual é a ação típica do férreo? Se barrado, então, elétron barrado, setor left e gama mi, DI, left. E depois o setor right. Férreo right, barrado, e gama mi, DI, elétron right. Esse é o setor de Young Lewis, né? Só para colocar, então, isso aqui vai ser, se a gente quiser abrir isso aqui em mais detalhes, vamos colocar isso aqui, vai ter esse dublete aqui, vai ficar assim, ó, neutrino leve barrado, elétron leve barrado. Estou fazendo barrado de Dirac, tem isso aqui. O que significa barrado? Significa pegar o conjugado hermitiano e depois multiplicar por gama zero. Boto o gama zero aqui, então fica tudo assim, só barrado, só botar o dublete dos barrados, tá aqui. Aí aqui, I, gama mi. Mas agora aqui, essa derivada covariante fica assim. Aqui vai ficar a derivada covariante do neutrino leve, que é diferente da derivada covariante do elétron leve. Então esse termo aqui vai se desdobrar em dois. Nós vamos ter neutrino leve barrado e gama mi, demi, neutrino leve. Mais elétron leve barrado e gama mi, demi, elétron leve. Mas lembre-se que aqui dentro tem o elétron e aqui dentro tem o neutrino, então vai ter interação. Essas coisas não precisam acoplar, porque aqui dentro dessa derivada covariante tem um elétron escondido. Então não é que essa coisa que desacoplou o neutrino do elétron. E aqui sim, aqui esse setor é completamente desacoplado. Então aqui nós temos mais elétron right barrado e gama mi devido ao elétron right. Isso aqui é demi elétron right menos 2 e G' Vamos abrir isso aqui mais um pouquinho. Então agora eu vou subir o quarto, vamos apagar aquele lado. Estamos ainda trabalhando no lagrangiano que acopla Young Lewis com a matéria. Só para a gente ver agora todos os acoplamentos explicitamente. Tá bom? Então, o nosso lagrangiano que acopla Young Lewis a matéria ficou assim. Neutrino leve barrado e gama mi. Aí pega esse termo aqui, ó. É a atuação livre do neutrino leve. Vamos primeiro colocar todos os termos livres, mas quando eu pegar esse termo aqui, eu vou ter o elétron leve barrado e gama mi devido ao elétron. Pegando só os termos livres, sem interação nenhuma. Então, elétron leve barrado e gama mi devido ao elétron leve. Agora, vamos pegar só os termos right, barrado, livres. Então, elétron right barrado e gama mi. Então, as ações de Dirac livres para os três férmions distintos. Estou lembrando a vocês que a esse ponto todos os três férmions são distintos. Esse termo aqui já foi trabalhado, esse termo aqui já foi trabalhado, esse termo aqui já foi trabalhado. Agora vamos começar a pegar as interações. Esse neutrino leve barrado, tá? Neutrino leve barrado e gama mi. Qual é o termo que ele vai pegar? Vai pegar esse termo IG sobre 2. Então esse I aqui vai estar menos 1, então vai ficar menos G sobre 2. Neutrino leve barrado, gama mi. Aí vai ficar BM3, neutrino leve. Neutrino leve, BM3. Nós já estamos vendo uma interação. Essa corrente aqui é neutra, esse campo aqui é neutro. Já temos uma interação do neutrino, uma corrente de neutrino interagindo com esse bóson de Lewis. A terceira componente. Depois vamos ter esse termo aqui, mais IG sobre 2. Então, nós tínhamos aqui mais IG, então vai ficar menos G sobre 2 também. Aí vai ficar neutrino leve barrado, gama mi. Aí vai pegar o IG sobre 2, foi lá. O 2 ficou lá, o I ficou menos 1, o G está lá e agora vai ficar essa interação. Neutrino leve barrado com o elétron leve.
E aqui vai aparecer interagindo com esse cara aqui, BN1 menos IBN2. Então aqui a gente já está vendo que eu criei uma interação, uma corrente carregada de elétron e neutrino. Esse cara aqui é neutro, esse cara aqui tem carga menos 1. Então esse objeto aqui tem uma carga eletromagnética. A carga eletromagnética dessa corrente é menos 1. É a carga do elétron. Mas isso aqui, a gente sabe que a carga elétrica é conservada, ponto a ponto, né? Cada termo lagrangiano não pode violar a conservação da carga. Então esse cara aqui vai ter que ser interpretado como um bóson carregado, vamos chamar isso aqui de um, para ficar carregando essa notação, vamos chamar isso aqui de um BN+. Essa carga vai ter que ser positiva, porque essa carga positiva mata essa carga negativa. Esse vértice aqui não respeita a conservação da carga. A carga negativa dessa corrente combina com essa carga positiva. Então esse cara aqui com sinal menos, ele é interpretado como um bóson vetorial com carga mais do ponto de vista eletromagnético. Essa carga aqui seria a carga eletromagnética. Tudo sai naturalmente da simetria S2. Saiu daqui. E agora o último termo, que tem menos IG com aquele mais. Vai aparecer agora uma mistura das duas constantes de acoplamento. Eu tenho IG e aí eu tenho menos IGI. Então vai aparecer mais um G, G', aí vai aparecer o neutrino left barrado, gama mi, neutrino left, interagindo com Y. Então nós já estamos vendo o seguinte, a corrente neutra dos neutrinos, essa corrente aqui, ela está pegando uma combinação. Na verdade, eu posso, como se eu pudesse fatorar essa corrente, ó. Essa corrente aqui, eu posso até pensar assim, eu posso apagar esse aqui. Eu vou precisar disso aqui. Não dá isso aqui. Isso. Pode não. Então, isso aqui é o setor só que veio. Então, aqui, neutrino livre, elétron left livre, elétron right livre. Agora aqui eu tenho a interação do setor de neutrino left. Corrente neutra com BN3, corrente neutra do neutrino com YI. Tem duas interações distintas aqui. Essa envolve o bóson de gate da hipercarga e essa é uma pura interação S2. Certo? Eu estou botando G demais aqui. Não, era, não, tá certo. Era IG. Estou botando G demais. Esse I está aqui e esse I está aqui. Então, tem mais tem GG. Eu tinha mais I e aí multiplicou por menos IGI. Então, tá aqui. Então, essa interação aqui é uma interação típica da hipercarga. Então, aqui a gente vai vendo as escalas. Ó. Uma interação com uma constante de acoplamento, a outra interação com a outra constante de acoplamento. Eu fixei as interações do neutrino. Agora vamos fazer a mesma coisa para o elétron left. Então, esse termo aqui foi derivado por variante. Então, vamos lá. Então, vamos lá, vai ficar. Então, ficou esse termo e gama mi, então vai pegar o elétron left, ó, vai entrar aqui. Elétron left barrado e gama mi vezes isso. Então, o I ou o outro I vai dar menos 1, vai ficar menos G sobre 2 também. Então, vamos ter um termo aqui que vai ser menos G sobre 2, elétron left barrado, gama mi, e aí vai pegar esse termo aqui, neutrino left. E aí vai pegar o campo de gate, BM1 mais I, BM2. Que aí fica claro para nós também, ó. Essa corrente aqui tem carga mais 1. Esse cara aqui é 0, esse cara é carga menos 1, mas o barrado dele tem carga mais 1. Então essa corrente aqui tem carga mais 1, esse cara aqui tem que ter carga menos 1. Justamente, ele é o complexo conjugado desse aqui. Então, a gente vai poder interpretar esse cara aqui como um bóson BM menos, um bóson carregado negativamente. Vai ser um dado depois, né? Partícula dada. Está aqui. Agora eu vou ter o elétron left interagindo com, opa, tudo bem? Com o elétron left. Então temos lá mais I, e aqui ficou menos I. Então ficar mais I com menos I dá 2, dá mais 1, então vai ficar um fator aqui mais G sobre 2. I, o I que vem na briga, mi, pega esse I, fica menos 1. Mas aí encontra esse menos aqui, fica mais. Então fica I, G sobre 2. Aí vai ficar elétron left barrado,
gama mi, neutrino left, interagindo com o elétron left. Interagindo com ele. Então aqui nós estamos tendo uma corrente eletrônica neutra interagindo com esse bóson neutro também. Então a gente já fixou essa interação aqui foi feita, essa interação foi feita. Agora eu tenho aqui I gama mi com isso aqui, o setor de hipercarga do elétron leve. I gama C dá 1 mais G'. E aí vamos ter elétron leve barrado, gama mi, elétron leve, então, do ponto de vista dessa simetria, ó, essas duas interações com y', essa aqui com y' também. Então, isso aqui, finalmente, fechamos o setor leve. E agora a última interação é essa aqui. Então vai ser aquele termo aqui, elétron leve barrado, I gama mi, e esse termo. Esse aqui já está feito, na parte livre vai pegar esse termo aqui. Então, vamos botar aqui em cima. Então, finalmente aqui, nós vamos ter o termo que vai ser mais, né? Então aqui vai ter I gama mi com esse menos I. I com menos I dá 1. Vai ficar mais 2, né? Vai ficar mais 2, G'. E aí a gente tem aqui o elétron leve barrado, gama mi. Vai pegar o elétron leve e o y'. Então esse campo aqui interage com essa corrente neutra. Então, no setor right, aqui tem essa corrente aqui, que é uma corrente puramente eletrônica, uma corrente neutra, as cargas aqui se cancelam, e esse cara interage aqui. Então vocês estão vendo, digamos, a quebra de paridade fica muito óbvia aí, porque a gente não tem nada, a interação do elétron right é completamente diferente da reciprocidade da interação do elétron left. Se eu tivesse uma simetria de paridade, tudo que acontece no setor right está acontecendo no setor left. Primeiro, porque não tem nem neutrino left. Right, ou seja, é uma violação de paridade. Eu tenho neutrino só no setor left. E o elétron left e o elétron right têm interações diferentes. A interação do elétron left é essa aqui. A interação do elétron left é essa aqui. Essa corrente aqui e essa corrente aqui. São duas interações bem diferentes. Aqui, é claro, o elétron right ele não se mistura nem com o neutrino. No momento que a gente está vendo a interação do elétron right com o neutrino. Então tem elétron left com neutrino left, elétron right com elétron right e neutrino left com neutrino. Esse BM3 é um Oi? Oi? Esse BM3 é um bóson, tá? É um bóson e o y' também. A questão agora é, mas o BM3 está distribuído aqui. O BM3 vê o setor de neutrino, o y' vê o setor de neutrino. O BM3 vê o elétron. O y' vê o elétron. Então vocês estão observando que tem correntes neutras. Esse BM3, depois na próxima aula a gente vai fazer, vamos começar a selecionar. Ó, esse neutrino, essa corrente do neutrino, ela pega esses dois campos. E a corrente de elétron, ela pega esse cara e esse cara. E esse cara aqui é completamente separado. Então, nós vamos começar a ver que tem uma combinação, esse cara com esse cara. Se eu fatorar isso aqui, ó, imagina que eu fatore esse pedacinho aqui. Eu posso botar, eu vou ter menos, é como se eu tivesse isso aqui, ó. Neutrino, como se eu tivesse, não, tem isso aqui, ó. Vou realmente acabar, só para finalizar. Bom, fatore isso aqui. Isso aqui está me dando o seguinte, ó, menos G sobre 2, BM3, mais G', Y'. Essa aqui. Agora vamos pegar essa interação aqui. O elétron left, que também é uma corrente neutra. Essa
essa corrente aqui pega G sobre 2 vezes 3 mais G'. Então tem duas combinações independentes. Isso mais isso e isso menos isso. Esses dois objetos são independentes. Se vocês observarem bem, né, o produto está lá, né, se você nessa base de campos, ó, esse objeto aqui é um vetor, isso aqui é como se fosse uma combinação. Um G' menos G sobre 2 e mais G sobre 2G. Então são duas combinações linearmente independentes. Esse campo aqui, ele só percebe o neutrino. E esse campo aqui só percebe o elétron. Esse cara está aqui, esse cara está aqui. Então isso já começa a me dar uma sugestão de que eu tenho dois campos vetoriais neutros independentes. Um só interage com o neutrino e outro só interage com o elétron. O que eu quero? Eu quero que o fóton nunca veja o neutrino. Ponto de vista do acoplamento mínimo. O neutrino é neutro. Então eu vou querer pensar que esse cara aqui, essa combinação aqui, essa combinação aqui poderia fazer o papel de fóton, porque é a única combinação desses dois campos, que o DMI vê os dois, o YMI vê os dois, mas essa combinação particular, ela só vê o elétron. E essa combinação particular, ela só vê o neutrino. Então eu vou esperar que, na verdade, BMI3 e YMI, eles sozinhos não têm significado. O significado está nessas combinações, porque essa combinação se acopla com uma corrente de elétron e essa combinação se acopla com uma corrente de neutrino. Então tudo vai me indicar que eu poderia pensar, isso pode ser fóton. E isso aqui é um bóson extra, novo, Z0. Então eu vou começar a pensar a partir disso, está me sugerindo que eu comece a perceber o fóton no momento em que eu vejo que existe um campo de gauge, que é uma mistura das duas simetrias. Aqui, ó, uma mistura das duas simetrias, que não percebe, né? Poderia, se eu quisesse, posso colocar esse meio em evidência aqui, ó. Né? Então, essa combinação aqui, vou deixar primeiro essa diferença, é melhor porque está mais presente nisso aqui. Então, essa combinação aqui, ela só interage com o objeto do carga elétrica. E essa combinação não, ela não vê esse objeto. E essa vice-versa, essa combinação não vê o neutrino. Então, isso já vai indicando que esse modelo pode acomodar dois bósons vetoriais independentes, neutros, com características muito diferentes. Um só interage com o neutrino e o outro só interage com o elétron. E aqui, claro, eu posso expressar esse YMI aqui como combinação. Posso pegar, por exemplo, posso definir essa combinação aqui, chamar, sei lá, de um campo MI, causa de neutrino, chamar esse campo aqui de... Depois a gente vai mudar as notações, né? Então, eu vou chamar esse campo MI, ele vai ser menos G sobre 2, M3, mais G' Y. Esse campo aqui é o campo que interage só com o neutrino. E esse campo aqui, que ele interage só com ele, eu vou chamar ele de campo MI. Esse MI que eu vou chamar de G sobre 2, M3, mais G' Y. Então, eu posso expressar esse cara aqui em função desses dois. Eu posso eliminar, depois a gente faz isso na próxima aula. Eu elimino isso aqui, e aí eu vejo que esse elétron right, ele vai ter uma interação com o NMI e com o MI. Então, essa corrente aqui, ela vai poder, ó, esse cara está aqui, esse cara está aqui. Essa corrente vai poder juntar as duas partes. Essa corrente MI que está presente aqui, está presente lá, ela vai poder juntar a parte left e a parte right do elétron. E vou ter uma corrente aqui neutra, né, que vai mexer só com esse cara aqui com o neutrino. Então, essa, vamos dizer assim, a colocação, né, dessa simetria S2, com essa simetria de hipercarga, ela já vai guiando. Então, não precisa de diferente, não tem nada aqui. A gente já vai compreendendo que o fóton, ele deve ir aparecendo na medida em que ele for interagindo com os objetos que a gente sabe que são carregados. E ele tem uma interação com um outro objeto que não é um fóton. A gente vai poder interpretar depois como é que é. O fóton não é o bico.
É o foto desse... Não é o Não, nesse caso não é o bico, porque... Mas claro, a gente sabe que o neutrino tem uma interação de segunda ordem com o fóton, mas do ponto de vista da interação mínima, e aí a questão dos acoplamentos mínimos, ambíguos, Os árabes escreveram no... Oi? Oi? Os árabes seguem os gêmeos. Nós árabes? Ah, sim. Moisés, Fiat Lux. Musa, Moisés, oi? Fiat Lux, aí você... Não, o vídeo vai aparecer de uma forma muito diferente. Ele é o Fiat Lux. Fiat Lux, em árabe. Fiat Lux, seja luz. É o Fiat que é parecido. Então na próxima aula a gente vai ver como separar as correntes aí, e aí isso já vai indicar para nós que o fóton está aparecendo. Então, o que eu quero colocar, né, nessa descrição, o fóton vai aparecendo meio marginalmente. Ele aparece como um subproduto, né, de alguma coisa. Ele não é, vamos dizer assim, a estrela que define tudo. Ele vai aparecendo de uma forma mais emergente. As simetrias é que vão me levando lá. Então, na próxima aula a gente continua isso aqui, e provavelmente uma outra viagem. Além do modelo padrão.